As indicações políticas. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos e está sendo revelado pela Lava Jato é um modelo de governança corrupta, algo que merece o nome claro de cleptocracia. Gilmar Mendes, ministro do STF em 2015, antes de Aécio Neves ser atingido pela Lava Jato. Jorge Pontes e Márcio Anselmo. Naquela tarde do dia 9 de fevereiro, um e-mail foi disparado pela direção da PF aos setores de recrutamento das 27 superintendências regionais da corporação, sob o título de Recrutamento, disponibilização do número do inquérito policial. Na circular, lia-se o seguinte: Excelentíssimos senhores superintendentes regionais e responsáveis pelo recrutamento. Cumprimentando-os diante da nova padronização do setor de recrutamento e em razão dos testes piloto do sistema SISMOB no âmbito da DGP-PF, oriento aos responsáveis pelo recrutamento na inclusão do número do inquérito policial no campo 9. Descrição da missão/serviço. Do formulário padrão, quando houver o recrutamento de outros estados para a deflagração das operações policiais. Seria apenas mais uma circular emitida pela burocracia da PF, visando dar orientações de procedimento às superintendências regionais, se não fosse por alguns detalhes. A importância da mensagem poderia passar despercebida por quem não tem familiaridade com os mecanismos internos da PF. Informar o número do inquérito para o qual está sendo requerido o reforço de agentes de outros estados equivale a entregar a chave do sigilo da investigação. No momento que o Brasil vive, com autoridades dos mais variados quilates sob o radar da PF, a exigência nos pareceu ainda mais absurda. E, mais uma vez, fortaleceu o sentimento de que o então diretor-geral da PF não estava tão comprometido com a preservação da autonomia da instituição. O trabalho da Polícia Judiciária é, e precisa ser, eminentemente técnico, protegido de quaisquer reparos ou interferências de cunho político. A polícia busca a verdade dos fatos, e só quem deve ter acesso aos dados de uma operação são aqueles que nela trabalham diretamente: juízes, procuradores da República, peritos, agentes, escrivães e delegados federais. Se há necessidade de aprovação do ministro da Justiça para a cessão de policiais a outros estados, conforme determinava o decreto da presidente Dilma Rousseff em 2012, já era um sinal preocupante do ponto de vista da proteção do sigilo. A obrigatoriedade de informar o número do inquérito era inaceitável. Significava a consolidação do vazamento institucional. Expor dessa maneira o trabalho feito nas investigações, que muitas vezes levavam meses para obter resultados, colocava em risco toda a operação policial. Além de ir contra a praxe de como as coisas eram feitas na PF, não havia justificativa razoável que explicasse a adoção dessa medida. O argumento dos que defendiam essa disposição invasiva era de que se tratava de uma medida de gestão e que a direção da PF pode e deve saber detalhes de
tudo o que ocorria, já que era ocupada por alguém com cargo de confiança. Mas cabe a pergunta: confiança de quem? O fato de o posto ser diretamente indicado pelo presidente da República responde a essa pergunta. A preservação da independência de atuação e autonomia do titular do inquérito é uma cláusula pétrea para a instituição e deve ser mantida, mas nesse caso estava seriamente ameaçada. Esse episódio ajudou a enfraquecer ainda mais a imagem de Fernando Segovia, com seus próprios comandados, somando a outros fatores de desgaste. Ele acabou não resistindo. Foi demitido do cargo ainda no final daquele mês de fevereiro. As equipes de limpeza e de socorro. É prerrogativa do Poder Executivo nomear integrantes dos órgãos fiscalizadores, de controle e da Justiça. Os ministros do STF, do STJ e do TCU e os desembargadores dos tribunais de contas estaduais são colegiados formados, em todo ou em parte, por indicações políticas. Essa expansão do poder da caneta do chefe do executivo para o legislativo e judiciário é deletéria do ponto de vista da independência e autonomia desses órgãos fiscalizadores e julgadores. A tentativa de corrigir esse problema foi estabelecer que cargos como os de ministros de tribunais superiores ou conselheiros de tribunais de contas são vitalícios. O pressuposto seria de que, com a garantia de que não pode ser demitido, o ministro tivesse mais liberdade para tomar decisões que desagradem poderosos ou quem o indicou. É o tipo de emenda que costuma não consertar o defeito original e ainda acrescentar outro. Na maioria das vezes, ninguém deixa de ter a dívida de gratidão e relação próxima com o padrinho que o nomeou. Assim, as cúpulas das oligarquias políticas tentam ganhar um duplo grau de proteção. Em primeiro lugar, os tribunais de contas, que são órgãos consultivos do poder legislativo, não têm atribuição de justiça. Muitas vezes atuam como uma equipe de limpeza, que apaga ou ao menos finge que não vê rastros dos malfeitos em contratações de obras, licitações e outros gastos governamentais. Contas mal justificadas, concorrências viciadas e incoerências contábeis menores são historicamente aprovadas para agradar ao governante de maior influência, mesmo quando há manifestações técnicas contrárias. Na esfera da justiça, tribunais superiores com atribuição de processar e julgar autoridades com foro privilegiado servem muitas vezes como o último recurso a esses agentes públicos com influência. Tendo a última palavra em matéria penal sobre todas as decisões judiciais do país, essas cortes têm o poder de soltar presos preventivos, de postergar o cumprimento de pena de réus condenados em segunda instância, de interpretar a seu gosto preceitos constitucionais e de frustrar os resultados das persecuções penais em todo o território nacional, funcionando, enfim, como uma espécie de equipe de socorro. O resultado é o nosso paradoxo prisional. De um lado,
o superencarceramento da população pobre, impossibilitada de pagar por advogados que consigam manejar a infinidade de brechas das leis brasileiras e que possuem livre acesso aos gabinetes dos juízes para postergar ou mesmo impedir julgamentos definitivos. De outro, a notória impunidade dos poderosos. Se as indicações políticas de membros dos tribunais superiores e dos tribunais de contas são danosas para a democracia e abrem oportunidades para que o crime institucionalizado implementem equipes de limpeza e socorro, é preciso estar atento para que a escolha do diretor-geral da PF também não se torne uma forma de controle, dessa feita ainda na fase de investigação. Nos últimos 15 anos, com o avanço da atuação policial sobre os grandes grupos criminosos do governo, o Ministério da Justiça virou uma pasta vital do Executivo, alvo de disputas políticas. Atualmente, indicar um nome para chefiar a PF cria mais dores de cabeça do que apontar o próprio ministro. A PF precisa ser um órgão de Estado, jamais de governo, por ter a obrigação de resistir a pressões políticas. O diretor-geral não pode se sentir parte do governo que o nomeou, ainda que essa postura possa lhe custar o cargo. Recentemente, ansioso por promover a substituição de diretor-geral, um ministro da Justiça impôs como condição a um futuro candidato ao cargo a troca imediata de todos os superintendentes regionais, com o claro objetivo de substituir a chefia em unidades como o Paraná, com a Operação Lava Jato em pleno funcionamento. Muitas vezes, policiais mais arrojados e independentes costumam ser preteridos em promoções e nomeações dentro da própria instituição. Nesse ponto, são novamente fundamentais a vigilância e a cobrança da sociedade para impedir que o governo, da vez, transforme o Ministério da Justiça e a chefia da PF em atalhos para sufocar investigações ou vazar informações sigilosas, como já aconteceu. Por fim, o ideal seria remover do Poder Executivo a atribuição de nomear um diretor-geral, mas isso teria de ser feito com uma mudança na lei. Da forma como o Estado brasileiro foi dominado pelo crime, a escolha de um Procurador-Geral da República ou de um Diretor-Geral da PF passou a equivaler, em última análise, a definir um possível futuro algoz, um potencial adversário institucional. Quinto do ouro. Para além dos órgãos de investigação e da justiça, os de fiscalização das contas públicas também constituem uma fronteira em que as indicações políticas costumam servir à rede de proteção do crime institucionalizado. Responsáveis por emitir pareceres sobre as contas públicas dos 27 governos estaduais e das mais de 5.500 administrações municipais pelo país, os Tribunais de Contas dos Estados, TCES, são um exemplo perfeito de como a promiscuidade dessas indicações deturpa, na origem, o papel que deveriam cumprir, ou seja, de exercer com rigor a fiscalização para melhorar a qualidade da administração pública. Em geral, os TCS
possuem um corpo técnico formado por auditores de carreira, que costumam produzir relatórios e investigações sérios. Efetivamente, eles fiscalizam de que forma é gasto o dinheiro público. Ocorre que os conselheiros, ou seja, os juízes, que ocupam as cadeiras na corte e têm o direito a voto para aprovar ou rejeitar as contas dos governos, são indicações políticas. Quando os relatórios produzidos pelo corpo técnico sobre uma grande obra ou sobre gastos de um orçamento anual apontam irregularidades que poderiam levar a sanções, são frequentemente ignorados pelos conselheiros para beneficiar o governador ou o prefeito amigo. As regras para a composição de cada TCE são diferentes em cada estado. Por obra da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, o Tribunal Fluminense se tornou um caso exemplar. A Constituição Estadual estabelece que os 7 conselheiros titulares sejam escolhidos da seguinte forma: 4 indicados pela Assembleia Legislativa, a LERJ, e outros 3 pelo governador, sendo um de livre nomeação. Outro que seja membro do Ministério Público de Contas, e o terceiro oriundo do plantel de conselheiros substitutos do TCE-RJ. Essa estrutura é o casamento perfeito da intervenção do Legislativo e do Executivo na escolha de sua equipe de limpeza. Como é comum na política brasileira, muitos deputados estaduais que possuem influência na nomeação para o Tribunal de Contas elegem-se prefeitos e terão as contas de sua administração avaliadas por conselheiros que eventualmente os ajudaram a se instalar naquela cadeira. No Rio e em alguns outros estados, o cargo é vitalício. A Operação Quinto do Ouro jogou luz sobre as várias modalidades de conluio que esse tipo de relação pode gerar. Além de diversas provas obtidas pelas apurações da PF e pelo MPF no Estado, a Quinto do Ouro baseou-se na colaboração premiada de Jonas Lopes, ex-presidente do TCE do Rio de Janeiro. Ela levou à condução coercitiva do então presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Piccani, que mais tarde, em outras fases da Lava Jato, seria preso sob acusação de receber propina de empresários que tinham contratos com o governo do estado. Naquela ocasião, porém, Piccani era suspeito não de receber, mas de organizar o pagamento de suborno aos conselheiros do TCE, Rio de Janeiro, alguns dos quais indicados pelo próprio deputado. Jonas Lopes confirmou aos investigadores que, durante anos, ele e seus colegas receberam dinheiro, ao menos R$ 100.000 por mês, para fazer vista grossa na fiscalização de contratos do governo do Rio e aprovar as contas das administrações estadual e municipal. Nas principais obras implementadas pelo governo, à época comandada por Sérgio Cabral, o acerto com as empresas que formavam o cartel de empreiteiras incluía um percentual de desvio que seria destinado futuramente aos conselheiros do Tribunal de Contas. Ou seja, o esquema previa, desde o início, o superfaturamento da obra, a propina às autoridades do Executivo
que tinham o poder de contratar a empresa e o suborno à equipe de limpeza, cujo papel era dar ares de legitimidade a todo o sistema fraudulento. Conforme apontam os depoimentos e as provas, foi o que aconteceu na reforma do estádio do Maracanã e na construção da autoestrada conhecida como Arco Metropolitano, um anel rodoviário que circunda a cidade do Rio, cortando municípios da Baixada Fluminense. Em uma das irrefutáveis evidências colhidas durante a investigação, o ex-presidente do TCE-RJ, Aloísio Neves, comenta com o empresário do setor de ônibus, Marcos Andrade Barbosa Silva, os pagamentos mensais e a propina de R$ 1 milhão pela concessão do Maracanã. E não foi só isso. Além dos acordos que contemplavam todo o tribunal, conselheiros valiam-se de seus cargos para atacar também, no varejo, uma dinâmica que certamente se repete Brasil afora. Um conselheiro que fosse relator das contas de uma prefeitura do interior, por exemplo, poderia acertar diretamente a propina para si em troca da aprovação daquela contabilidade. Os integrantes do TCE-RJ chamavam essa prática entre si de voo solo. A Operação Quinto do Ouro levou à prisão temporária 5 dos 7 integrantes do TCE-RJ em 2017. Somados ao próprio delator Jonas Lopes, culpado confesso dos crimes que estava ajudando a esclarecer, chegou-se à situação em que nada menos que 6 dos 7 membros estavam implicados no esquema. Por decisão da Justiça, todos foram afastados de seus cargos por tempo indeterminado. A única titular que ficou fora das acusações foi Mariana Montebello, e não por uma coincidência. Ela ocupava a cadeira destinada a um conselheiro egresso do Ministério Público de Contas. Ou seja, não fora uma nomeação política. Com a eclosão da operação, ela herdou a presidência interina do tribunal, que passou a funcionar com a efetivação de conselheiros substitutos, todos também auditores de carreira. A consequência dessa radical e forçosa mudança no perfil do plenário não chegou a surpreender ninguém. Depois de alguns meses com a nova composição, o TCE do Rio passou a ser muito mais rigoroso na análise da contabilidade. Em 2018, o jornal O Globo trouxe um comparativo da produtividade do tribunal. Até a data da reportagem, 69 dos 91 municípios do estado já haviam tido suas contas de 2016 avaliadas. Houve parecer pela reprovação das prestações de 51 deles. O contraste com os anos anteriores, quando ainda pontificavam os conselheiros indicados pelo Executivo e pelo Legislativo, fala por si. Foram 8 reprovações em 91 municípios em 2015, 3 em 2014 e apenas uma em 2013. No ano de 2012, de encerramento de gestão municipal, quando são mais frequentes os pareceres negativos, haviam sido 26 rejeições. Os novos conselheiros também deram parecer pela reprovação das contas do governo estadual relativas ao ano de 2016.
A última vez que isso havia ocorrido fora em 2002. Todas as contas da administração de Sérgio Cabral, período que a Lava Jato traria à tona depois dezenas de escândalos de desvios nas mais diferentes secretarias, foram aprovadas pelo TCE-RJ. A reportagem apresentou ainda outro dado comparativo revelador. A nova composição do tribunal havia determinado o cancelamento de 66 editais de licitações, nos quais foram constatadas irregularidades. Somados, eles representavam 4 bilhões de reais, que seriam gastos pelo governo em contratos sob suspeita. No ano anterior, o TCE-RJ suspendera o dispêndio de 1,8 bilhão de reais. De um ano para o outro, foi um aumento de 122%. O caso Fluminense é uma amostra da atuação delituosa de TCS. Certamente não é o único, mas é um exemplo bem acabado de como esses órgãos podem ser cooptados e servir ao crime institucionalizado, apagando rastros de corrupção e dando um verniz de correção a gestões corruptas.